Como prometido, nós estamos recebendo aqui no Debate em Família a doutora Raquel Kobashi Galinatti, né? Delegada de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Sindipesp, né? Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bom? É uma imensa honra e satisfação poder conversar com os ouvintes da Rádio ABC. É isso aí. Você pode participar aqui perguntando para a doutora Raquel pelo WhatsApp, né? 95-300-8475, 95-300-8475. Estamos recebendo aqui também já um parceiro aqui de sempre, né? Que está sempre conosco aqui, é o doutor Tiago Aguiar. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, boa tarde. É uma felicidade sempre estar aqui no seu programa, viu? Obrigado. Legal, muito bom. Doutora Raquel, né? O governador João Dória, né, sempre afirmou que segurança pública será tratado como prioridade por sua gestão. Ele textualmente disse: polícia na rua e bandido na cadeia, não é isso? Para tanto, o governador João Dória escolheu um secretário de segurança, né? O general João Camilo Pires de Campos, o coronel Rivaldo Restivo também para a polícia, para a segurança pública e administração penitenciária, respectivamente, né? E começou a implementar um plano, que ele disse um plano pensado, né? Não só para a transição de governo, mas também para o governo dele especificamente, né? E isso buscando realmente fazer com que houvesse uma segurança maior dentro de São Paulo, chamou essa operação de operação mais segura, né? E também nas rodoviárias, buscando realmente inibir um pouco a atividade dos delinquentes em relação a esse tipo de atitude que vinham acontecendo. Ele repetiu realmente que polícia na rua e bandido na cadeia muitas vezes, né? Falou da delegacia da mulher, disse que a delegacia da mulher era algo muito importante para ele, queria implementar a delegacia da mulher e disse que agora em julho, né, ele afirmou no Twitter dele, né, que vamos iniciar agora em julho a reforma de 120 delegacias com apoio da iniciativa privada. Todas elas passarão a ter o padrão poupa-tempo, com estruturas e equipamentos adequados para atender bem a população e para propiciar um ambiente adequado ao trabalho dos nossos policiais. Então vamos repercutir tudo isso aqui que o João Dória falou e ver se realmente está acontecendo isso de fato, né? E ninguém melhor que a doutora Raquel, né, para responder exatamente isso, né? Agora, eu queria, antes de mais nada, doutora, saber o seguinte: nós defendemos aqui no Debate em Família que as profissões devem ser sempre ocupadas por aqueles que têm aptidão para um cargo especificamente, né? Mas não deve ser fácil, né, para uma mulher comandar um sindicato onde a grande maioria são delegados e não delegadas, né? Como é que a senhora, né, trata isso? Como é que isso acontece na sua vida no dia a dia? Essa questão de profissão e aptidão, ela está totalmente correlacionada. As profissões, elas não têm sexo, elas não têm identidade de gênero. As profissões, elas devem ser escolhidas de acordo com a aptidão da individualidade de cada ser humano. No caso, eu represento os anseios dos delegados de polícia. Eu fui eleita para dar voz a algumas situações em que muitas vezes, justamente por causa da lei orgânica, os policiais e os delegados não podem expor mazelas institucionais internas e externamente, até sobre crivo de ter uma penalidade administrativa, pois é uma vedação da lei orgânica. Então, dessa forma, como representante e dando voz aos anseios dos delegados de polícia, nós é muito tranquilo, pois nós falamos o que nós resumimos em uma voz o que todos gostariam de falar. Então, basicamente, esta a nossa função, não é de liderar, mas é de representar. Nós representamos os delegados de polícia e estamos de forma incessante cobrando e informando ao governador que a realidade está muito aquém da razoável para que a Polícia Civil possa trabalhar de acordo com a sua potencialidade. Até certo ponto, uma visão minha de que as mulheres estão crescendo muito como delegadas de polícia, não? Parece que está crescendo a quantidade. Polícia Federal, a gente vê várias mulheres, Polícia Civil aqui em São Paulo,
no Rio de Janeiro tem muitas mulheres. Mas ainda é muito pouco. É O número de mulheres e homens na instituição ainda é muito ínfimo. Assim, a diferença é muito grande. De mulheres delegadas de polícia no estado de São Paulo, temos aproximadamente 10% de mulheres delegadas de polícia. É muito pouco ainda. Mas pelo menos está crescendo, Está crescendo, As sim. As mulheres estão olhando com outros olhos exatamente essa instituição, que é a instituição como um todo, né? E em outras instituições também, que é predominantemente patriarcal masculina, como magistratura, Ministério Público, nós estamos visualizando também um grande ingresso das mulheres nessas polícias. Na Polícia Militar, exatamente. Uma grande quantidade. Uma das maiores reclamações que nós recebemos aqui, quando falamos de segurança, se começa a falar de segurança, né? O nosso ouvinte aqui, não só do Debate de Família, como também da Rádio ABC, reclama muito das delegacias, a situação das delegacias, né? A situação das delegacias é um problema muito sério. Falta equipamento, falta material, né? Falta policial, né? E por que isso acontece? Isso está mudando, vai mudar. Esse novo governo agora, o governo Dória, realmente resolveu essa situação, né? Como acontece isso, né? E o salário? Continua o mesmo? Ou já aumentou um pouco mais? Como é que está aí a situação salarial do delegado de polícia? E eu vou complementar a pergunta, porque a polícia do estado de São Paulo, a civil, ela é referência nacional e internacional. Sim, sim. Né? E salvo me engano, aí a doutora Raquel, aliás, né, parabéns por ser a primeira delegada mulher presidente do sindicato do estado de São Paulo. Essa foi a minha surpresa. Né? Por isso eu coloquei aqui a minha surpresa. E sobre a equiparação, salvo me engano, já tem um projeto de lei, né, do deputado Campos Machado para equiparar o salário do delegado aos defensores públicos, não é verdade? Perfeitamente. O que ocorre uma confusão das atribuições das polícias, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Esse argumento do Dória de cidade segura, cidadão seguro, polícia na rua, é perfeito, mas é correlato à Polícia Militar, que é uma polícia ostensiva preventiva. A atividade da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, é uma atividade investigativa. E muitas vezes essa atividade, aliás, na maioria das vezes, essa atividade ela não é ostensiva, ela é velada, justamente para as investigações terem um resultado. Mas ela não torna exatamente esse trabalho, não vai criando realmente uma segurança maior para a população? Quando a Polícia Civil tem que atuar é porque houve uma falha no policiamento ostensivo preventivo da Polícia Militar. A Polícia Militar não coibiu aquele crime de ocorrer. A Polícia Civil investiga, só que desta forma não se prioriza a polícia investigativa, que é a Polícia Judiciária, justamente por não ser palpável. A população ela não consegue visualizar qual é o trabalho da Polícia Judiciária, da Polícia Civil. Eu não sei quando ela precisa. E ao longo desses mais de 20 anos não priorizou a Polícia Judiciária, não se priorizou o investimento na Polícia Judiciária. Fazendo uma analogia muito, muito fácil, é a mesma forma quando falamos que os governos preferem construir pontes e viadutos ao invés de investir em esgoto e saneamento. Por quê? Porque ali ninguém enxerga. A propaganda eleitoral é muito maior quando nós conseguimos visualizar viaturas e a Polícia Militar uniformizada na rua. Dessa forma, o governo está investindo em segurança. Só que ele não investe naquela polícia que pode combater o crime e as organizações criminosas com inteligência. Porque o crime se combate com inteligência, com investigação. A Polícia Civil ela está abandonada há mais de 20 anos. Esperamos que o governador, diante das suas promessas, e que são inúmeras, ele reverta esse quadro de penúria a que a Polícia Civil está. Estamos com um déficit que supera 14 mil policiais. As estruturas de delegacias estão insalubres. Recentemente, uma delegacia no 68DP, que é na 7ª seccional, ela desmoronou, desintegrou, ela danificou metade da frota da delegacia, que tinham 4 viaturas, 2 viaturas foram danificadas com os concretos que caíram. E essa é a realidade do estado inteiro. O sindicato, ele é do estado de São Paulo. Nós estamos percorrendo o estado inteiro, e isso faz parte de um cronograma de ações em que estamos em loco, conseguindo detectar e visualizar os problemas e conversar também com aqueles que dirigem a instituição, com os delegados de polícia e policiais, para sabermos quais são os principais problemas, além daqueles gerais
a que a Polícia Civil passa. Tem problemas pontuais em determinada região. Então, se não houver uma vontade política e se não houver competência e seriedade com a população estará desprotegida, como está. E o crime estará impune. Temos sim que combater a criminalidade com seriedade e competência. Não podemos mascarar os problemas, pintando delegacias ou abrindo departamentos, retirando e remanejando policiais de onde já não existe, já não são suficientes para a criação de outros departamentos. Exemplo, delegacias da mulher ou mini-DEICs. Se temos um déficit que supera 14 mil policiais, há necessidade urgente de abertura de concursos. Então, mas por que se perde tanto policial assim? Porque eu recebi aqui o material dizendo que no ano passado, até agora, até junho de 2019, perdeu-se 1.510 profissionais, né? Entre delegados, investigadores e escrivães. Por que isso? E por que esse déficit de 14.235 profissionais da área, né? De alguma forma, que realmente é muito importante para todos nós. Né? Não existe um incentivo do governo para para o policial civil. Falando no salário, respondendo a sua pergunta, o salário do delegado de polícia é o pior salário do Brasil. Apesar do delegado presidir... Em São Paulo ou Brasil? Do Brasil. Apesar do delegado de polícia investigar crimes no estado mais rico da federação, é o pior salário do Brasil, da federação, recebendo praticamente metade do que outros delegados ganham em outros estados. Até mesmo ganhando menos do que carreiras de segundo grau, o delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. Sem falar as outras carreiras, sem falar dos investigadores e dos escrivães. Então, há um escalonamento assim de salários deboche pagos à Polícia Civil. Não existe uma carreira, uma promoção específica? Como acontece essa carreira do delegado? Não, o concurso... O delegado que acabou de sair do concurso, ele entra em que situação? Terceira classe. Terceira classe. Terceira e depois classe. Ele tem uma promoção? Como isso acontece? Como é que eu chego, por exemplo, a um delegado geral de polícia? Necessariamente tem que ser classe especial. E a escolha para ser classe especial é uma escolha política. Pelo fato, primeiro, que não temos autonomia na instituição, uma lista tríplice para que o governador possa escolher. Não existe uma lei, nós estamos pleiteando essa lei. Que seria justo. Seria o correto, nada mais do que os próprios pares escolherem o líder da instituição com a sua história e com a sua conduta na instituição. Mas é uma escolha política e para você ter a capacidade de poder ser escolhido somente sendo classe especial. E para você ser classe especial também é uma escolha política. São aproximadamente 110, 115 cargos de delegados classes especiais, ou seja, não são todos os delegados de polícia que chegarão à classe especial. Ingressamos como terceira classe, segunda classe, primeira classe, e a classe especial depende é uma nomeação de acordo com a escolha. Raquel, a ideia seria mais ou menos assim, por exemplo, o MP é uma entidade autônoma, o TJ também, então criar uma unidade autônoma para a polícia, não ficar abaixo da Secretaria de Segurança, mais ou menos isso? Mais ou menos, significaria dar uma autonomia orçamentária, administrativa e de gestão para a instituição, porque a Polícia Civil é uma instituição de Estado. Sendo uma instituição de Estado, ela não pode ficar à mercê das equivocadas e atrapalhadas políticas de governo. Porque a Polícia Civil, ela tem a atribuição de investigar qualquer crime, todo crime que ocorrer, inclusive se estiver dentro do governo. Agora, a partir do momento em que a Polícia Civil, ela fica totalmente subjugada pelas ingerências políticas, obviamente, as investigações elas ficam prejudicadas quando não se dá incentivo para que se investigue crimes. Por exemplo, crimes de corrupção dentro do governo. Poderíamos ter uma lava-jato interna aqui no estado de São Paulo, mas não temos estrutura, não temos policiais, não temos incentivo para trabalharmos. Atualmente, existe um desvio muito grande de função da atividade fim da Polícia Judiciária, que é a elaboração de BOs. Fazemos os BOs, mas não temos o contingente suficiente para a atividade constitucional e legal que é investigar. E ele perguntar isso. Que é investigar. Essa é uma pergunta que estava engatilhada aqui nesse minuto para ele perguntar. Por que nós temos tantas dificuldades, né, em fazer os boletins de ocorrência e, inclusive, atuar
a partir desses boletins de ocorrência, né? Existe uma falta de estrutura geral para que a Polícia Civil possa trabalhar. E mesmo assim, a Polícia Civil é uma das melhores polícias da América Latina, mostrando altos índices de esclarecimento, baixando os índices de homicídio aqui no estado. Ou seja, a Polícia Civil trabalha graças ao heroísmo e comprometimento dos policiais que integram a instituição. Muitas vezes o policial, ele faz a manutenção da viatura com o próprio bolso, em sua maioria das vezes. Senão ele colocará sua vida em risco e da população. Não existe... armamentos, os policiais muitas vezes compram as armas do próprio bolso. Metade dos policiais aqui no estado de São Paulo não tem colete balístico dentro do prazo de validade. Essas armas foram compradas agora pelo governo Dória, então era para a Polícia Militar. Exatamente, era a Polícia Militar. Civil. Nada por enquanto. Então nós vamos para o intervalo. E o governo, só colocar uma Sim. pergunta, pode ser depois do intervalo a resposta da doutora Raquel. O governador já acenou para que esse déficit seja em parte, pelo menos, corrigido? Já teve um aceno desse tipo? Então vamos para o intervalo, voltamos já. Participe do Debate em Família pelo WhatsApp 95300-8475. Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais. Olá, eu sou Marquito Riotto e todas as quartas-feiras, a partir das 21 horas, programa Canta Itália. Um programa direcionado a toda a comunidade italiana e a todos os apreciadores da boa música. Aqui na Rádio ABC AM 1570. Canta Itália, a Itália no coração. ABC. Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos e pães. Mídia barata e eficiente, com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Prêmio Pão. A cada campanha são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que vinculam a sua publicidade nas padarias da região. E a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais através do site www.santoandré.premiapão.com.br. Premiapão. O Consórcio Canopus informa a hora certa. 13 horas e 31 minutos. Com o Consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Aproveite autos com parcelas a partir de R$ 301,88 mensais. Informações, ligue grátis para 0800 777 9050. Canopus! Na Rádio ABC, vagas de emprego. A Prefeitura de Mauá oferece 30 vagas de emprego nesta semana. Das 30 vagas disponibilizadas, 16 são reservadas para pessoas com deficiência, com escolaridade variando entre ensino fundamental até ensino médio. São 12 vagas para auxiliar de limpeza, 7 para auxiliar de manutenção de edificações, 3 para assistente de vendas, 3 para vendedor interno e 2 para porteiro. Uma para auxiliar de cozinha, uma para auxiliar de jardinagem e uma outra para chefe de serviço de limpeza. Para candidatar-se, os interessados devem comparecer ao CPTR, situado na Rua Jundiaí, número 63, no bairro Matriz, munidos de documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 4 horas da tarde, com a distribuição de senha. Na Rádio ABC, vagas de emprego. Ismael Alves. Olá, meu povo, aqui é Ismael Alves. Eu quero convidar você para ouvir o programa Ismael Alves e você de segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas. Ouça no AM 1570, no nosso site ou no aplicativo da Rádio ABC. Programa Ismael, Rádio ABC. De dia, de tarde, noite ou madrugada, é só sintonizar. ABC, Rádio ABC. Luiz Carlos está apresentando Debate em Família. Olá, gente amiga, às 13 horas e 33 minutos, você está aqui no Debate em Família. Estamos recebendo aqui a doutora Raquel, né, que é a doutora Raquel Galinatti, que é delegada de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, SINDPESP, e o nosso querido amigo aqui, o Tiago Aguiar, né, que você já conhece bem, está sempre conosco. E nós estamos falando sobre vários assuntos referentes à Polícia Civil
do estado de São Paulo, né? E você pode nos ouvir pela rádio, né, ABC, AM 1570, também pode nos assistir pelo facebook.com/rádio ABC 1570, né? E o Fábio deixou uma pergunta no ar aqui, né? Qual foi a pergunta, Fábio? Quer repetir? Queria saber isso, se o governador João Dória já acenou para sanar esse déficit de número de policiais, né, que estão faltando no quadro da Polícia Civil em São Paulo. Mês passado houve uma autorização do governador do estado de São Paulo na abertura de 3.000 vagas, 3.000 concursos, 3.000 vagas para a Polícia Civil. Mas houve somente a autorização, não houve abertura de edital, não houve o quanto delimitado de quais serão os cargos que serão abertos, os concursos que serão abertos, somente a sinalização de autorização. Mais nada. O que significa isso no orçamento do Estado? Vamos imaginar, porque a gente fala muito em concurso público, fala uma série de ações, a gente sabe muito bem que tem uma limitação clara em relação ao orçamento do Estado, né? Obviamente, qualquer governante, a primeira coisa que ele fala é exatamente isso: eu não tenho recursos para admitir 14.000, né, policiais. De imediato. De imediato. Mas pode-se fazer uma programação para que isso ocorra. Qual seria o orçamento ideal? A Polícia Civil tem um orçamento dela? Não. Especificamente dela? Não. Né? O que há é uma autorização de orçamento e o Estado está superavitário. Mas falarmos em Estado superavitário, não estamos falando em competência na gestão. Pois, se a segurança está sucateada, se a saúde está sucateada, se a educação está sucateada, não se está investindo de forma adequada, está simplesmente de forma ilusória, economizando um orçamento que deveria ser investido nesse tripé de segurança, saúde e educação. Falando especificamente na segurança, não chega nem ao limite prudencial, quanto mais no limite máximo de responsabilidade fiscal, o orçamento destinado a pessoal da Polícia Civil. E mais, existe esse déficit que supera 14.000 policiais e ele é previsto no orçamento. Então, supera. Então, todo ano, a Polícia Civil, ela devolve o orçamento para o governo, pois ela não usa. Não aumenta o salário, há mais de 20 anos não existe um reajuste salarial, não existe um reajuste nem de acordo com a inflação prevista na Constituição, e se devolve o orçamento. Então, isso que ocorre. Uma economia ilusória. Seria o mesmo que eu estar alegando que eu economizo e sou uma pessoa superavitária, mas eu não pago a água, a luz, o condomínio, eu não pago o aluguel do lugar que eu moro. Então, você deixa de investir, você deixa de pagar, você sai e mora na realidade. Entendi. Teve um aumento, teve uma situação de aumento, mas foi para a Polícia Militar, é isso? Tem uma situação dessa de aumento, não foi? Em São Bernardo do Campo. Ah, em São Bernardo, não foi o governo como todo. GCM, a Polícia Militar. Isso, a Polícia Municipal. A Polícia Civil não teve e a Polícia Militar também não teve. Não. E é uma promessa de campanha do João Dória. Vamos que ver se ele tem vai algum aumentar. ouvinte aqui já perguntando para a senhora. Primeiro vamos falar aqui com a Rose lá do Tatuapé, que está dizendo o seguinte: boa tarde, Luiz e Fábio, bom programa, essa música perfeita. Eu toquei aqui, enquanto esperava a senhora entrar, eu toquei Pare o Mundo, que eu quero descer lá do Silvio Brito, né? Porque nós estamos nessa situação aqui. Então vamos ver o que o ouvinte tem a dizer aqui. O Eduardo Aguiar mostrou aqui uma série de coisas. Boa tarde, Luiz Carlos. Pauta boa, segurança pública, várias bases, né? Ele tá dizendo aqui que o BAEP, né, tá abrindo uma série de bases aqui do BAEP, coisa parecida. Luiz Carlos, porque a Polícia de São Paulo tem os piores salários e é a cidade mais rica com o maior PIB do Brasil. Era para termos salários mais dignos, o melhor do Brasil. Delegacias fechadas, viaturas quebradas, a primeira bem mais paga é a de Brasília, Distrito Federal, é isso mesmo? Então, hoje temos Mato Grosso do Sul, temos no Norte. As melhores polícias de elite são as de São Paulo, Rota, COI, GOI, Maranhão, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Maranhão paga melhor que São Paulo? Sim, Maranhão, sim, o São Paulo está o último do ranking. Nossa. É o último do ranking. Isso aí. Vamos ver o que ele tem aqui para a doutora Raquel. Boa tarde, Luiz Carlos e a toda a equipe aí da Rádio BC. Queria fazer uma pergunta aí para a doutora Raquel.
Porque as polícias do estado de São Paulo são as que menos têm os salários mais baixos e a cidade mais rica e o maior PIB do Brasil, né? E se for analisar, as melhores polícias de elite que tem do Brasil são as de São Paulo, igual o GOI, o DAS, o GER, o Grupo Especial de Reação, a Rota, o COI, entendeu? As melhores polícias não têm igual o de São Paulo e o salário deveria ser o teto mais alto, porque querendo ou não, a cidade é muito grande, é muito trabalho, é muito risco, entendeu? Era para ter os melhores salários a Polícia de São Paulo, apesar de ter a melhor elite do Brasil. Só essa pergunta, sabe? Um abraço, Eduardo São Mateus. Antes da senhora responder, e quando da candidatura do Mário Covas ao governo do estado, eu participei de uma reunião dele com os delegados de polícia de São Paulo, né? A senhora já era delegada nessa época? Eu entrei na instituição em 2012. Não. Então, ele colocou exatamente isso, que uma das prioridades dele seria realmente resolver o problema da polícia civil em São Paulo, né? Dando mais autonomia, mais autoridade, mais condições de realmente se movimentar em relação a melhorar as delegacias, tirar os presídios das delegacias, que era algo que existia naquela época, e se ele fez, Sim. Né? Eu acho que só isso fez mais alguma coisa. O salário continuou o mesmo, né? O salário está cada vez pior. O salário... E excelente pergunta do ouvinte. Eduardo, excelente pergunta. Também não conseguimos entender essa falta de vontade política em investir na segurança da população do estado de São Paulo. Pois, a partir do momento em que temos uma polícia incentivada, existe um incentivo, uma estrutura por parte do governo para que a polícia possa trabalhar, a população está protegida. Então, o estado mais rico da federação tem que ter, sim, um serviço público de excelência proporcionado pelo Estado. E não é isso que visualizamos, muito pelo contrário, há uma demonização do servidor público, do serviço público em geral, existem várias falácias sendo colocadas, inclusive agora a gente vai até falar da Previdência, sim, em que o policial ele tem uma expectativa de vida que não chega a 50 anos, e a aposentadoria, estão querendo igualar a aposentadoria dos policiais. Houve agora a aprovação do destaque, mesmo assim esse destaque está muito ruim da aposentadoria, ou seja, o Brasil será o pior país do mundo para o policial se aposentar. Então não bastasse o delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, o policial civil aqui em São Paulo ter o pior salário do Brasil, ele estará no pior lugar do mundo para se aposentar, ele terá a pior aposentadoria do mundo. Então, essa falta de incentivo na segurança pública, naqueles profissionais que combatem o crime, que dão a sua vida para combater o crime, é um contrassenso, realmente é algo a ser explicado. Eu tenho algumas perguntas, sei que você também tem, mas o ouvinte tem prioridade. Lógico. Né? Então vamos lá. O Zeca do ABC fez aqui um relatório de perguntas para a senhora. Primeiro ele dá um abraço para a senhora, uma boa tarde. O Zeca está desaparecido porque está na hora do almoço. Agora o almoço dele mudou, já não trabalha, porque ele participa aqui. Sentimos a sua falta aqui, Zeca. A senhora acredita que a parte inteligente da polícia atua a favor do crime organizado? Né? Pergunta... A mulher policial e delegada é discriminada. E por que existe uma briga entre polícia civil e militar? Porque alguns policiais fazem rondas sem munição. Eles são obrigados a trabalhar? Quer dizer... Bom, são 4 perguntas, lá, né? A primeira é a seguinte, a polícia atua a favor do crime... A parte inteligente da polícia atua a favor do crime organizado? Não sei o que ele quis dizer com isso. Eu sei. Né? Se a polícia atua juntamente com o crime. Como em todos os lugares, como em todos os setores, nós temos pessoas corruptas e que não são dignas de vestir, no caso da instituição, o distintivo. Então, se tiver alguém que atua conjuntamente com o crime organizado, eu não reputo um policial, eu reputo um criminoso, um bandido que usa um distintivo. Não é essa atribuição legal nem constitucional da Polícia Judiciária. Então não é essa a função. É muito pelo contrário, a função da Polícia Judiciária é combater o crime organizado. Talvez essa pergunta dele não se refere ao detalhe que todo mundo se colocou na imprensa, todos nós falamos muito sobre isso,
do acordo que existia entre o governo do Estado e o PCC? Aí é o governo do Estado, né? Daí, no governo do Estado, daí a gente não está falando de polícia judiciária. A polícia judiciária, a polícia civil, é aquela polícia que tem a atribuição de investigar. Se houve um acordo ou não, esses boatos todos nós escutamos, é um acordo, esse acordo não é da polícia judiciária, até porque a polícia judiciária não tem essa autonomia para celebrar acordos. Né? A polícia judiciária, ela investiga. E a segunda dele é da mulher, né? Segunda pergunta. Policial e delegada é discriminada? Não, a mulher ela é discriminada em qualquer situação, sendo policial ou não. Existe a discriminação, aquela ostensiva, ela é repudiada hoje na sociedade e ninguém mais coaduna com isso. Mas muitas vezes a discriminação velada ocorre, mas não só no ambiente policial, em qualquer ambiente. Uma discriminação em que existe o gaslighting, o maninterrupting, o mansplaining, em que a mulher muitas vezes ela é colocada de escanteio para não poder ter as mesmas condições que o homem de ter ascensão profissional ou ascensão profissional. Estamos falando em ambiente de trabalho. Então, se existe uma discriminação contra a mulher, nós ainda estamos muito engatilhando esse caminho para combater a discriminação contra a mulher. Podemos falar que a discriminação ostensiva, ela é repudiada, ninguém mais aceita e nem tem coragem de fazer. Mas a velada, muitas vezes as mulheres ainda têm que lidar, e não só na polícia, em qualquer ambiente. Eu tenho mais 2, 3 perguntas aqui que dizem a mesma coisa, por isso eu vou colocar dentro dessa questão, né? Existe uma briga entre a Polícia Civil e Militar? Não. O que existe algumas vezes, existe o artigo 144 da Constituição Federal, e o artigo 144, ele bem delimita qual é a função e atribuição de cada polícia ali descrita no artigo 144. A Polícia Civil, mais uma vez, ela tem a atribuição de investigar. O presidente das investigações é o delegado de polícia. Sim. Ele investiga crimes. A Polícia Militar tem a atribuição descrita não só na Constituição, como na lei, de fazer um policiamento ostensivo preventivo. Acredito que ambas as instituições sabem muito bem o seu papel. O que algumas vezes ocorre é a usurpação da função que não é dela. Alguns integrantes da instituição da Polícia Militar, algumas vezes, usurpam, extrapolam as suas atribuições e tentam investigar. E dessa forma, obviamente, a Polícia Civil, ela investigará o crime. Né? Nós não podemos coadunar com essa quebra do Estado Democrático de Direito em que alguns integrantes da instituição tentam macular isso. E não estou falando em instituição. Eu acredito que as instituições sabem muito bem seu papel. Mas essa outra pergunta que está aqui, realmente acontece? O policial sai da rua sem munição para trabalhar, sem condição? O policial ele sai sem colete balístico. Se temos no estado de São Paulo, somente metade dos policiais tem colete balístico dentro do prazo de validade, da mesma forma, não tem munição, não tem armamento, não tem viatura, não tem estrutura. O Estado ele não proporciona estrutura. Muitas vezes o policial pode até sim sair sem munição. Você tem um levantamento hoje de quantos policiais poderiam se aposentar imediatamente e deixar esse déficit ficar muito maior do que já é hoje? E, aliás, já aproveitando a pergunta, em razão do déficit, por que as delegacias deixaram de ser 24 horas? Isso porque não temos policiais. Não temos policiais. Agora, existe a Polícia Civil é uma polícia de idosos. O número de policiais acima de 50 anos supera 70%. Aliás, isso a olhos nus, a gente vê isso aqui. Supera 70%. Então, só agora, nesse mês, temos 819 pedidos de aposentadorias já protocolados. Este mês. É um déficit de 14 mil, quer dizer... Esse mês somente. E cada mês aumenta mais esse pedido de aposentadoria. E aqui na região do ABC, como é que está essa situação da região do ABC? A senhora andou aí por delegacias, aliás, eu vi uma entrevista sua lá em Ribeirão Preto. Sim. Né? Sim. Para tudo quanto é lado, eu vi entrevista sua dentro de São Paulo inteira, né? Sim. Bom, temos um déficit no estado... Aliás, a senhora vai ficar devendo um retorno aqui para a gente sabatinar a senhora melhor, né? Com certeza. Está sendo aqui muito tranquilo. Com certeza. Precisamos de sabatinar a senhora melhor. Voltaremos. No estado de São Paulo, temos um déficit de 14.235 policiais. Sim. Falando na região aqui de Santo André, temos um déficit de 288 policiais.
aqui em Santo André. Quantos policiais hoje? Hoje temos 531 policiais. O ideal seria exatamente 800? Temos 819, o ideal seria 819. Na região de São Bernardo do Campo, o déficit é de 249 policiais. Temos 521 policiais e o ideal seria termos 770. A senhora tem um outro? Tem o de Diadema. E Diadema o déficit é de 127 policiais. Temos 232 e na região deveríamos ter 359. Até que ponto o prefeito da cidade... Detalhe, esses dados, eles foram retirados em dezembro de 2018. Esse déficit aumentou. Aumentou. Já está maior. Está maior. Está maior. Pior. 6 meses atrás, praticamente. O que o prefeito da cidade ou das cidades pode fazer para ajudar a Polícia Civil a resolver um problema não só não de déficit, especificamente de déficit ele não tem o que fazer, mas de dar apoio, dar suporte, porque a polícia trabalhando verdadeiramente na inteligência na cidade pode diminuir muito toda essa ação da criminalidade. Mais do que isso, né? O prefeito de Santo André é do PSDB. O prefeito de São Bernardo é do também. PSDB. Hoje de manhã tivemos aqui o Kiko, que é de Ribeirão Pires, talvez também vá para o PSDB. Há uma grande chance de ir para o PSDB. O partido é o mesmo. Né? É isso aí. É delicada essa forma de falarmos das prefeituras auxiliarem e ajudarem a Polícia Civil, Civil que é uma instituição de Estado, e que o governo que tem a obrigação de investir, por quê? Já falamos agora, há uns minutos atrás, da falta de autonomia e da vulnerabilidade da polícia em que ela está suscetível a ingerências políticas de todas as formas, e se colocarmos mais uma prefeitura, por exemplo, emprestando servidores municipais, pintando as delegacias, será que não estaríamos ainda aumentando mais as ingerências dessa forma, até no âmbito municipal, as ingerências políticas? Sim. Não deixaríamos ainda mais uma instituição de Estado mais vulnerável ainda a pedidos políticos e ingerências políticas? Essa obrigação do Estado em investir na polícia não pode ser delegada. O Estado tem que cumprir o seu papel. Aquele que foi eleito pelo povo tem que cumprir e corresponder àquela confiança que foi colocada nas urnas. Não, porque a pergunta é pertinente, porque até onde eu sei, aí a Raquel vai me corrigir, perdoe-me. É o prefeito que escolhe onde vai a delegacia, não é? Esse prefeito, ele loca alguns imóveis para a delegacia? Não. Essa é a informação que nós tínhamos. Eu tenho essa informação. O prefeito pode liberar realmente o imóvel para que a delegacia seja instalada. Aliás, está acontecendo isso em São Bernardo. Se acontece, não é de forma oficial. Sim. Porque a responsabilidade é do Estado em construir delegacias, em locar delegacias e dar estrutura predial para que possa a Polícia Civil trabalhar. Eu tenho muitas perguntas para lhe fazer, mas o tempo urge, né? Daqui a pouco a senhora vai ter que sair. Vai sair mesmo às 14 horas ou pode ficar até às 15? A gente... Vai precisar de sair às 14, né? Então, eu tenho muitas perguntas. Mas voltaremos, será um prazer voltar e conversar. Mas uma outra pergunta que eu tenho a lhe fazer é o seguinte. A liberação das armas para a população. Eu tenho várias perguntas aqui sobre isso, eu já tinha engatilhado uma, e a senhora é a favor ou não da liberação das armas que o Bolsonaro tanto quer que a população tenha à disposição? Eu vou falar no meu nome, delegada de polícia Raquel, não em nome dos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Sim. Apesar de representá-los, essa questão é uma questão pessoal. Questão íntima, né? Então eu respondo, não me furtarei de responder, mas responderei como Raquel, delegada de polícia. Eu acredito que existe uma confusão de conceitos. Quando se fala em liberação de armas, muitos estão delegando aos particulares, à população, a defesa do Estado, a segurança do Estado, de forma alguma. O Estado não está fomentando justiceiros, não está obrigando com que a população se arme. O que está ocorrendo é que, se o cidadão de bem ele quiser adquirir uma arma e comprovar com critérios objetivos, que antes eram subjetivos, a sua capacidade e aptidão para poder adquirir essa arma, ele poderá adquirir. É algo muito tranquilo, em que se criou-se muito, cria-se muitos celeumas, muitas lendas em torno disso, justamente por ideologias. Eu acho que nada mais tranquilo do que proporcionar o exercício daquele que quiser
ter e adquirir uma arma se ele cumprir todos os requisitos. Afinal, aquele cidadão de bem está acreditando no Estado. Sim. O Estado deve dar uma contrapartida e acreditar no cidadão de bem. A partir do momento que ele quebrar algum requisito e não tiver mais capacidade de ter, ele não poderá mais ter uma arma. Da mesma forma como o automóvel. Hoje sabemos que os automóveis matam muito mais que as armas. Acidentes de carro, por exemplo. Sim. Então é da mesma forma. Comprovou a sua aptidão técnica e objetiva e aptidão também documental, você tem o direito de adquirir uma arma. Levando em consideração também que ele não pode sair com a arma na rua, não é isso? Não, ele teria que ficar com a arma em casa. É posse. Ele teria que ficar com a arma em casa. Isso, então, isso já é diferente, né? Exatamente. O que às vezes a gente vê determinadas pessoas fazendo confusão. Não, vai ter gente no trânsito atirando um no outro. Não é isso. Hoje eles usam pé de cabra, usam qualquer tipo de arma branca. Você anda com um taco de golfe no carro. Exato. Até mais perigoso. Uma faca é muito mais perigosa uma faca do que muitas vezes uma arma de fogo. Eu vou lhe fazer a última pergunta, minha última pergunta, eles ainda podem fazer mais, mas que é o seguinte. Há muito tempo atrás, nós ouvimos inclusive de um governador, porque ele era foi da Polícia Militar, também foi promotor público, que foi o Fleury. Conversava-se sempre, naquela época, a respeito da fusão das polícias, da Polícia Militar e da Polícia Civil. E agora, en passant, eu vi a senhora falando sobre exatamente ao contrário, né? Algo que eu, particularmente, aí é uma questão particular minha, acho e reputo muito de um acerto, até, na minha opinião, de 100%, que era dividir as polícias. O secretário de Segurança Pública teria que ser realmente alguém, dentro desse contexto, não dá para separar a segurança pública, mas a Polícia Civil deveria ter a mesma autonomia que tem a Polícia Militar. E, na minha opinião, não tem. Não, a Polícia Militar não tem autonomia. Muito pelo contrário, a Polícia Militar é uma polícia realmente de governo, é o braço armado do governo. Perfeito, mas ela tem uma autonomia por isso. Por isso ela tem essa referência. Não. A Polícia Militar não tem autonomia. Nenhuma. A Polícia Militar, ela tem uma hierarquia própria a ser respondida. Existe o crime militar, toda aquela estrutura. Quando eu falo de autonomia, dentro de um contexto diferente do que é a Polícia Civil. A Polícia Civil não tem respaldo nenhum. A Polícia Militar tem sempre um respaldo. Você pode estar falando de influências políticas. Tá, mas a autonomia não. A Polícia Militar é desprovida de autonomia institucional. Não tem. A Civil? A Civil também não tem autonomia institucional. É o que pleiteamos. Inclusive, a Polícia Federal pleiteia também uma autonomia institucional. Apesar de não ter autonomia, conseguiram mudar a conjuntura social do país. O panorama que estamos vivendo hoje é muito pelo trabalho da Polícia Federal. E o que fazer para resolver essa situação da Polícia Civil, doutora? Realmente... Mas a sua pergunta, se seria interessante a junção das polícias. Eu acho que primeiro... A minha... Isso é uma coisa que muita gente queria. A minha opinião é sempre que tem que ser separado. Ah, sim. Eu também concordo. De uma forma assim, muito objetiva e clara. Sim. Cada um na sua... Como está. Mas com condições de fazer um bom trabalho. Como está. Não, concordo. Eu acredito que se houver uma discussão em união das polícias, primeiro teríamos que falar em desmilitarização. Para estarmos coadunando com todo o direito comparado internacional. Se o cidadão será investigado, ele não vai ser investigado por um militar, ele tem que ser investigado por um civil. Então, primeiro temos que fomentar um assunto, a desmilitarização. Após, poderíamos até falar numa unificação de polícias. Mas agora, dessa forma, eu entendo impossível. É algo incongruente. E a autonomia. A autonomia, precisamos de uma alteração constitucional, de uma PEC, para que possamos ter autonomia institucional. A autonomia Quem está disposto a colocar essa PEC lá no... Exatamente, a autonomia que todas as instituições têm. A Defensoria, que é uma instituição recente, tem. O Ministério Público tem, a Magistratura tem. E a Polícia Dos deputados, eu acredito que um defende isso, que é o Luiz Flávio Gomes, né? Defende. Deputado ele aqui também, deputado federal. Alguns deputados agora eleitos defendem a autonomia. Porque, na verdade, é a única saída. Não tem outra. Para você poder realmente verbas específicas voltadas para as duas polícias, militar e civil. Exatamente. Porque se você tiver realmente verbas destinadas a essas orçamento, na verdade, não sei, orçamento destinado à Polícia Militar e à Polícia Civil, você resolve definitivamente esse problema. Com certeza. Que é o delegado geral vai ter na mão
exatamente o que fazer para resolver o problema da polícia. E vai saber aplicar de forma adequada. Porque ele conhece a área. Exatamente. É diferente do secretário de Segurança Pública, que pode conhecer segurança pública. Exatamente. Ou o secretário da Economia, né? No caso. O secretário da Economia. O Meirelles. Ele que fala se aplica ou não o investimento. Conhece polícia? Pode, de repente... Né, não, e esse déficit de 14 mil que foi colocado aqui... Não é só o número de policiais, tem um número de policiais 14 mil, mas como... Secretário da Fazenda aqui, né? Secretário da Fazenda. E como disse a doutora Raquel, você tem déficit de colete, déficit de viatura, de tudo. Déficit de armamento. Então, quer dizer, você tem um déficit gigantesco aí para a polícia. Mas ela colocou uma coisa clara que, inclusive, o Geraldo Alckmin disse várias vezes que o Estado é superavitário. E o Dória está dizendo a mesma coisa. Então, mostrou pra gente, inclusive, um gráfico. Um gráfico do Estado superavitário. E isso mostra incompetência, então. Não sei. Ou até aquele detalhe de você realmente destinar para aquilo que você entende ser mais prioridade. No caso do governo Alckmin, a prioridade era a mobilização. Sim. Tá? Todo o dinheiro ia para mobilização. Metrô, né? Toda essa ação de mobilização. E está complicado, né? Os metrôs estão com umas investigações grandes a respeito de desvios de recursos. Era para estar pronto em 2014. Não vamos entrar nessa seara. Aí é um outro programa, né? Só para falarmos disso. Não, eu acho que aqui a gente fez aqui apenas uma pincelada. Uma pincelada em algumas coisas. Esse é um assunto bastante... Aliás, eu diria até que nós nos preparamos pouco para esse assunto. Eu gosto de me preparar mais, né, para esse assunto. Acho um assunto que realmente mexe muito. Os ouvintes vão participar ativamente, com certeza, se a gente começar a colocar as coisas assim muito mais objetivas. É um anseio do ouvinte também de se sentir mais seguro todos os dias. Segurança pública é o que mais se realmente tem uma inspiração do ouvinte. O ouvinte fica inspirado com a segurança pública, né? Mas, doutora Raquel, foi muito bom tê-la aqui. Uma satisfação, uma honra poder participar. Aqui, nós que agradecemos. E realmente agradecemos ao Tiago Aguiar aqui por tê-la trazido, né? Tê-la apresentado aqui o programa, a Rádio ABC. Obviamente a Rádio ABC é uma rádio que está sempre disponível a esses debates, a essa conversa nos diversos programas que... Tradicional, né? E, em todos os sentidos, né? Não entendi. Pode perguntar. Não, pergunta aqui, vem cá. A Janete quer perguntar. Quem quer? Não, nós já colocamos os 14.235. Nós já acabamos, tá? Até junho agora de 2019, 14.235. Vou até deixar aqui. Tá? Vou deixar aqui os números. Seria ótimo, tá? Aqui. Porque seria realmente isso. Então, queremos agradecer a sua presença aqui, né? E agradecer ao Tiago também. Eu que agradeço. Você continua com a gente? Continuo. Então, senão você fica bravo comigo. Não. A última vez que eu fui embora, ele ficou bravo. Fez até bico. Chega aqui e depois quer ir embora. Né? Doutora, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.